A gente tá lá meio mal, meio chateado, de repente eu sou amado por alguém, meu dia muda. Eu tô aqui com o Caio, psicólogo de formação, diretor da Casa Vincular. E tem uma coisa que a gente sempre ouve, e eu queria saber se isso se aplica na Casa Vincular, isso se aplicou na minha família. Quem mais precisa são os que mais ajudam e doam? Com certeza. Esse é o dia a dia da gente na Casa Vincular. Isso sempre acontece, né? As pessoas que precisam mais parecem que por conhecerem a necessidade, a fome, a dor da necessidade mesmo de precisar de ajuda, são as pessoas que têm a sensibilidade de sempre, ainda que precisando, doarem, né, a sua vez, enfim, a sua vaga na Casa Vincular para aquelas pessoas que elas sabem que precisa mais, né? Tem uma história, inclusive, uma atendida que eu lembro há 2 anos atrás, uma atendida muito cara para nós, que estava sempre com a gente, tinha sido ferida na noite anterior, né? E aí ela não chegou a tempo para ser atendida na Casa Vincular. Ou melhor, ela chegou, só que não teria mais vaga para ela. Era dia de banho e café da manhã. E aí os atendidos, sabendo que ela tinha passado por isso, cederam uma vez para que ela pudesse entrar, tomar banho e tomar café da manhã. Só que é isso. Essas pessoas que cederam uma vez são pessoas que talvez precisassem tanto quanto, ou talvez até mais do que ela. Mas naquele momento, sabendo que ela tinha passado, cederam uma vez para que ela pudesse entrar, né? E é isso, são pessoas que precisavam muito também estar lá dentro, mas deram uma vez para que ela pudesse usufruir de tudo que a gente podia dar naquele dia na Casa Vincular. A gente falou bastante com o Gabriel sobre vínculo, empatia. E agora a gente quer trazer histórias também de transformação e dignidade que eu sei que a Casa Vincular proporciona. Conta uma história. Conto. São histórias reais de todos os dias. Sim, né? são histórias que têm cheiro, têm cara, têm nome, né? A gente tá lá todo dia e quando eu penso nas histórias, vai me vindo o rosto de várias pessoas. É isso, e cada uma na sua situação. Teriam várias histórias. As histórias da casa, elas são muito simples, mas sempre são muito carregadas, assim, de Forte, né? sentido, muito forte, muito fortes, muito intensas. Histórias que a gente não consegue mesmo alcançar, se não escutar. E acho que é isso que a gente vai vendo. Tem uma história, especificamente, há pouco tempo atrás, na casa. Isso da restauração, acho que é uma coisa que a gente vê de uma maneira muito clara em dia de banho, por exemplo. Porque é uma coisa que fisicamente acontece. A pessoa chega na Casa Vincular meio cansada, muitos são usuários de drogas, então passam a noite em claro, então chegam com isso carregados. Está na cara deles, no corpo deles, né, na sujeira com que eles chegam. E aí eles saem do banho, de repente, de um jeito completamente diferente. E aí uma história passa um pouco por isso. A gente tem um atendido que estava indo pela uma das primeiras vezes para a Casa Vincular nesse dia. Ele é usuário de drogas, como muitos outros são, só que ele, aparentemente, já é há muito tempo e está comprometido em todos os sentidos. Cognitivamente, motor, ele não se locomove bem, ele não consegue entender bem aquilo que a gente fala com ele, nem consegue se expressar. Então ele chega lá meio... É difícil a comunicação, né, com ele. E ele chega sujo, muito sujo. Muitos chegam sujos. Ele chega com a camada espessa, assim, no corpo. Você vê que aquilo é sujeira. Ele não vê banho há muito tempo. E ele chegou na Casa Vincular um dia. Muitos dos atendidos até, entre eles, olham para ele. Meu Deus, que situação difícil a dele, né? Muitos numa situação muito complicada, mas olhando para dele, reconhecem que a dele, aparentemente, está mais comprometida. E nesse dia, ele chegando na Casa Vincular, uma vizinha da Casa Vincular, o que é muito bonito, né? Porque é alguém que também é tocado pela causa da Casa Vincular. Chega lá e diz, Vizinha de porta. vizinha de porta, isso, não é voluntária, mas alguém que conhece o nosso trabalho, né? E foi tocada por isso. Chegou com uma sacola de roupas e uma escova, dizendo, pessoal, trouxe isso para ele. Acho que ele precisa de um banho. E trouxe roupas novas para ele e uma escova, porque eu não sei se essa sujeira vai sair só com as mãos. Eu estava na hora, né? E aí recebi isso. Quando eu peguei a sacola, na hora minha preocupação foi como é que ele vai conseguir tomar banho? Né? Como é que ele, nessa situação, vai conseguir sozinho ir para o banheiro, né? E tomar o banho, como a gente oferece, e a gente dá tudo, shampoo, condicionador, sabonete. Já participei. Isso, então eles recebem toalha. E aí, quando eu ainda estava no processo de me perguntar o que eu poderia fazer, um atendido, lembro bem o rosto dele, disse, Caio, eu posso ajudá-lo. Quer que eu dê banho nele? E eu, sim, com certeza.
E aí eles foram tomar banho, né? E para nós foi muito... Eu até me perguntei, caramba, será que pode? Porque eu fiquei até assustado assim, com a disponibilidade e a generosidade mesmo, de ver que um atendido da casa vincular, vendo o que a casa consegue fazer para ele, poder retribuir isso de alguma forma. Porque o que ele fez foi um voluntariado, ele foi voluntariamente, né? Ele se voluntariou para fazer isso. E aí eu fui avisar os voluntários, pessoal, vão entrar 2 pessoas no mesmo banheiro para que isso possa acontecer. E foi. E aí, depois sai o atendido com a roupa nova, de outro jeito, aquela camada espessa de sujeira não estava mais com ele, com um cheiro forte de alfazema, porque a gente também disponibiliza perfume, então ele saiu molhado, não de água, mas de perfume. E aí quando ele chegou para os outros atendidos, que ainda estavam esperando o café da manhã, todo mundo olhou, ficou, meu Deus, quem é esse homem? E aí todo mundo começou a aplaudir e rir muito, e ele ficou muito feliz, levantou o rosto, que não estava para cima, levantou o rosto e fez assim. Temos até uma foto dele desse jeito. E aí todo mundo aplaudiu e foi um momento assim muito simples. É do dia a dia. Lembro, eu cheguei a presenciar. Isso que você está falando em palavras, eu acho que quem puder até se colocar como voluntário de vez em quando, né? Fazer esse bem para si e para o outro. Eu me lembro dessas imagens, assim, de quando eles entravam no banho de um jeito, cabisbaixo, cansado, e o quanto revitalizava uma coisa assim, tão simples. É uma coisa que a gente até se surpreende muitas vezes no dia a dia. É que muitos chegam com um temperamento, e aí é mais difícil, é mais arredio, né? Então a gente vai explicando as regras da casa, e alguns não são, né? Não aceitam tão bem. Eles chegam, tomam banho, conversam, olham pra gente, e saem com outro temperamento. E a gente, de repente, olha para isso. Mas é a mesma pessoa. A mesma pessoa tá dessa forma tão diferente. E aí eu acho que é uma reflexão também que a gente tem que fazer. Porque todos nós somos assim. E é até estranho a gente se surpreender. Quem de nós, depois de um dia cansativo, depois de tomar um banho, por exemplo, não fica diferente? Quem de nós... Um banho, um bom prato de comida. Amor, um olhar. E isso acontece muito com a gente nesses tempos, né? Às vezes até um aplauso, exatamente, o outro está se alegrando carinho, comigo porque eu estou bem, né? E muitos de nós passamos por isso. A gente está lá meio mal, meio chateado, e de repente eu sou amado por alguém, meu dia muda. O dos nossos atendidos também. É isso que eles vivenciam na casa vincular. A gente falou também sobre utopia, né? Que é uma realidade hoje na casa vincular, né? Essa transformação de algo que fica só no imaginário e de repente ver concretizado, que é também, a gente está falando do banho, né? Imagina, essas pessoas na rua, elas pensam, o banho para elas chega a ser uma utopia, não é não? Sim, com certeza, com certeza. E a partir do momento que isso se torna uma realidade, que isso se torna possível, que devia ser possível a todos, né? E não é, mas que a Casa Vincular hoje proporciona, e a gente está aqui para quê? Para convidar vocês, para ajudar nessa revitalização, restauração de dignidade. Isso. Uma restauração, Grazi, que existe. Eles são dignos, né? Só que eles se esquecem. Por causa de uma coisa que a gente escuta o tempo inteiro, inclusive dos atendidos da gente, que é, eles não são tratados como gente. Muitos não são tratados como alguém que é um cidadão de direito, que precisa ser respeitado, escutado, olhado. Quando depois de um banho, de um prato de comida, quando ele senta, né, as necessidades básicas ali, minimamente resolvidas, né? O que ele fala? Sim, isso é algo que a gente sempre escuta dos nossos atendidos. E é engraçado porque, assim, sempre se fala sobre o alimento, né? Como é bom sair de barriga cheia. Mas não tem esse que não fale da forma como foi tratado, da forma como foi olhado, da forma como foi amado, né? Existe fome de alimento. Existe talvez mais ainda fome de vínculo mesmo, fome de atenção, de amor. Pessoas que não são olhadas. Muitas vezes, os nossos atendidos até podem conseguir na rua, na casa de alguém. Infelizmente, como a gente já escutou muitas histórias, no lixo, podem conseguir alguma coisa para matar a fome. Mas não é tão fácil encontrar o olhar do outro. Encontrar o respeito e a própria dignidade no olhar do outro, porque também passa por isso, né? Passa pelo coletivo. O outro, quando me olha como gente, eu me reconheço como tal. E muitos deles falam disso. Já esqueceram. Muitos esqueceram e vão esquecendo de verdade.
E é por isso que, às vezes, o básico, um olhar no olho e chamar pelo nome, é surpreendente para eles. Eles se surpreendem e falam disso como se fosse uma grande coisa. E é grande coisa, porque amor é grande coisa. Mas se você para pensar, ser olhado, chamado pelo nome, ser respeitado, ser tratado com carinho, não é um direito de todos nós? Não é assim que todos nós deveríamos ser tratados? E é por isso que não é utopia, né? Eu estou lá todos os dias, como eu disse, essas pessoas têm cheiro, têm nome e têm rosto. E eu sou testemunha disso, né? É uma realidade. É uma realidade, claro, sempre e permanentemente a ser buscada, aperfeiçoada, expandida. É por isso que a gente está aqui, porque a gente quer fazer com que isso cresça. Mas realidade, sim. Não paramos na utopia, não. Isso é algo que se concretiza diariamente. Obrigado, Caio. Eu que agradeço. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Parabéns pelo trabalho lindo seu, Gabriel, todo mundo que está aqui. Eu que agradeço. Vamos lá, vamos em frente. Vamos. Histórias assim acontecem todos os dias na Casa Vincular. E para que a gente possa avançar, construir um novo espaço, a gente precisa da sua ajuda. Então doe o quanto puder. Nesse novo tempo, nós precisamos e temos urgência de mais vínculo, mais amor e transformação.